E aí, galera da OAB, galera que vai fazer o 37º exame de ordem, tudo bem? E aí, vocês estão fazendo o que nesse carnaval? Vocês estão curtindo o carnaval? Vocês estão aproveitando para descansar? Ou estão aproveitando para estudar? Eu espero que mesmo aqueles que estejam descansando ou aproveitando um pouco o carnaval também tenham reservado pelo menos um terço do tempo para estudar. Porque nós estamos, gente, na semana da prova. Chegou! Dia 26 de fevereiro é dia de prova. É dia do 37º exame de ordem. O carnaval tem todo ano, mas a prova é agora o último exame de ordem antes das 3 novas disciplinas. Beleza? Então, vamos lá, vamos aproveitar aí, vamos trabalhar juntos. Gente, hoje eu separei para nós falarmos sobre jornada do trabalho. Jornada do trabalho é um tema longo, extenso, com dispositivos na Constituição Federal, com dispositivos na CLT, muitas súmulas, muitas OJs, é muito cobrado em exame de ordem. Só que assim, embora o nosso foco seja questões, eu fiz diferente. Eu separei a primeira parte para dar aquela teoria básica, relembrada básica do tema jornada do trabalho. E depois eu selecionei aí 10 questões para nós trabalharmos, para sedimentar o que eu vou falar na primeira hora. Entendeu? Então, quero fazer uma grande revisão envolvendo o tema jornada do trabalho. Posteriormente, ainda essa semana, vai ter uma segunda aula minha. Aí eu quero falar um pouco sobre aviso prévio e terminação do contrato de trabalho. Mas é um outro dia. Aproveitem essas lives, aproveitem essas aulas. Agora é hora de você focar no exame de ordem, tá certo? Bom, vamos lá, está aqui o Renatão aqui atrás, né? Vamos falar primeiro da jornada constitucional. 2 artigos, aliás, um artigo e 2 incisos que eu preciso que vocês fiquem atentos. Quando fala em jornada constitucional, você tem que ficar atento para o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal e também artigo 7º, inciso 14. O artigo 7º, inciso 13 da Carta Maior fala da chamada jornada diária e semanal, aonde estabelece o artigo 7º, inciso 13, que a jornada diária do trabalhador é de 8 horas e a jornada semanal é de 44 horas. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultado a redução ou a compensação de jornada, sempre mediante norma coletiva, sempre mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Você sabe a diferença entre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho? Sabe? Beleza, vamos relembrar. Não sabe? Tranquilo, vou falar agora. Convenção coletiva de trabalho. Na convenção coletiva de trabalho, de um lado você tem um sindicato profissional, o sindicato dos empregados, o sindicato dos trabalhadores, e do outro lado você tem o patronal, o sindicato dos patrões, o sindicato das empresas, o sindicato dos empregadores. Já no acordo coletivo de trabalho, ele é menor, a abrangência é menor. De um lado, você tem o sindicato profissional dos trabalhadores e empregados, e do outro lado, você tem 1, 2, 3, ou 4, ou 5, ou 6 empresas. Então, a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo, primeiro, em relação aos signatários. Convenção coletiva, sindicato de um lado, sindicato do outro. Sindicato dos empregados do lado, sindicato dos patrões do outro. No acordo coletivo de trabalho, sindicato de um lado e uma ou mais empresas do outro. Então, a diferença primeira é em relação aos signatários. E claro que o campo de abrangência também é a grande diferença. Quando você fala em convenção coletiva de trabalho, vai abranger toda a categoria profissional e toda a categoria econômica. Quando se fala em acordo coletivo de trabalho, não. Só vai abranger os empregados daquelas empresas que assinaram o acordo coletivo de trabalho. Então, a convenção coletiva abrange toda a categoria. O acordo coletivo, só os empregados daquela empresa. Bom, então, voltando aqui para o artigo 7º, inciso 13, jornada diária de 8 horas e jornada semanal 44 horas. Facultada a redução ou a compensação de jornada, sempre mediante norma coletiva, leia-se convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. E aí nós temos o artigo 7º, inciso 14, que fala do chamado turnos ininterruptos de revezamento. Pessoal, minha galera da OAB,
Como é que funcionam os turnos ininterruptos de revezamento? No turno ininterrupto de revezamento, a empresa, em regra, funciona 24 horas por dia e os trabalhadores vão se revezando em turnos. Ora trabalham pela manhã, ora trabalham à tarde, ora trabalham à noite. Atenção! Se o trabalhador sempre labora pela manhã, ou se ele sempre labora à tarde, ou se ele sempre labora à noite, isso não é turno ininterrupto de revezamento, isso é turno fixo. Para ser turno ininterrupto de revezamento, tem que haver o quê? Isso, a variação de horário. Ora trabalha pela manhã, ora trabalha à tarde, ora trabalha à noite. E aí o que entendeu o legislador constituinte? Que quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, o desgaste é maior, porque ele não tem uma rotina, ele não tem sempre o mesmo horário para trabalhar. E aí fixou a jornada regular para quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento em 6 horas diárias. Então, quem trabalha em turnos ininterruptos de revezamento trabalha, em média, 6 horas diárias. Trabalha 6 horas diárias, salvo o disposto em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Então, jornada de turnos ininterruptos de revezamento, 6 horas diárias, salvo o disposto em norma coletiva. E aí você tem que ter cuidado, viu, minha gente? Você tem que ter cuidado. Olha aí, ó. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. E aí você vai ter que ter muito cuidado com essa súmula, que é a súmula número 423 do TST. Vamos ler? Coloque aí, perigo, veneno, asterisco com essa súmula 423 do TST. Diz assim, ó. Estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas por meio de regular negociação coletiva, leia-se, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento das 7ª e 8ª horas como extra. Ou seja, a Constituição fala, a jornada de turno ininterrupto é de 6 horas, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, salvo disposto em norma coletiva. Em outras palavras, a convenção coletiva de trabalho ou o acordo coletivo de trabalho pode fixar, desculpe, uma jornada de turno ininterrupto de 8 horas diárias. E aí, a 7ª e a 8ª hora não serão pagas como horas extraordinárias, apenas as que superarem a 8ª hora diária. Como é que você tem que entender? A jornada de turno ininterrupto é de 6 horas. Beleza? Salvo disposto em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Beleza? Beleza! Mas nada impede que, via convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, seja fixada uma jornada de turno ininterrupto de 8 horas. Nesse caso, o que diz a súmula 423, a 7ª e a 8ª hora não serão pagas como hora extra, só que superar a 8ª hora diária. Professor, vale um acordo individual para fixar turno ininterrupto em 8 horas? Não. A Constituição é clara. Para aumentar de 6 para 8 horas, por exemplo, turno ininterrupto, tem que ter disposição em convenção coletiva de trabalho ou norma coletiva, ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 7º, inciso 14 da Constituição Federal de 88. Atenção, então, para a súmula 423 do TST. Muita atenção também para o artigo 59A maiúsculo, que foi um dos artigos introduzidos pela reforma trabalhista, especificamente pela Lei 13.467 de 2017, que fala da chamada jornada de 12 por 36, a jornada de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Embora tenha surgido na CLT em 2017, já era comum a fixação de turnos de revezamento para algumas categorias. O pessoal da área de vigilância, pessoal da área de saúde, já existia, normalmente ou fixado em lei ou fixado em norma coletiva. Era comum o pessoal da área de saúde, da área de vigilância, já trabalhar nos turnos aí, nos turnos de revezamento. Agora,
com o novo artigo 59A, qualquer trabalhador de qualquer categoria pode trabalhar na escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Olha o que diz o artigo 59A. Em exceção ao disposto no artigo 59 desta CLT, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados e indenizados intervalos para repouso e alimentação. Então, agora, qualquer trabalhador de qualquer categoria pode trabalhar numa escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. O que é que precisa? Pelo menos, ou um acordo individual escrito ou uma norma coletiva. Leia-se Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. Ou um acordo individual escrito ou uma norma coletiva. Pode ser fixada a escala de revezamento. Muita gente aderiu e gosta dessa escala. Principalmente nas grandes cidades, onde o trânsito é muito ruim, né? Às vezes é melhor ele trabalhar 12 horas, mas ele folga depois 36 horas, beleza? Então tem sido muito comum a adoção dessa escala de revezamento. Muita atenção para o parágrafo único desse artigo 59A. Tem caído na prova da OAB. Porque, preste atenção, o cara que trabalha nessa escala de revezamento, de 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso, tem dias que ele trabalha no domingo. Tem dias que ele trabalha no feriado. Quando ele trabalha à noite, ele vai de 7 da noite a 7 da manhã, prorroga o adicional noturno. E aí muitos trabalhadores queriam ganhar, não trabalhei no feriado, tem que ter uma folga compensatória, entendeu? Eu preciso ter uma folga, tem que coincidir com domingo. Não, olha o que diz o parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo, jornada de 12 por 36, inclui os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver. Certo? Então, se você trabalha na escala de revezamento de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, na sua remuneração mensal já foi considerado tudo. O domingo que você trabalhou, o feriado que você trabalhou, a prorrogação do trabalho noturno. Não há mais nada a pedir. Quando você já trabalha nessa escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, a sua remuneração mensal já abrange os dias que você trabalhou no repouso semanal remunerado, já abrange os dias que você trabalhou nos feriados ou a prorrogação do trabalho noturno, tá certo? Tem caído muito na prova da B. Estou com pressentimento. Cuidado com o parágrafo único do artigo 59A. Cuidado. Beleza, galera? Vamos adiante. Continuando aqui. Por que eu estou falando que chegou agora? Eu estou fazendo uma revisão geral, né, dos pontos mais importantes. Claro que eu não vou conseguir esgotar tudo, mas os pontos mais importantes, mais relevantes do tema jornada do trabalho. E depois a gente, na segunda parte, a gente vai fazer, vamos fazer questões de jornada do trabalho. Aí na outra aula que eu vou ter, eu vou trabalhar com aviso prévio, terminação do contrato de trabalho, que também é um tema que sempre cai. Bora, vamos buscar os 40 pontos. Eu declaro que você vai fazer 40 pontos na prova do domingo. E quem acredita, diga amém. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Eu selecionei para vocês aqui, não deixaram nenhuma aguinha para mim aqui. Ô povo maldoso, quer se vira, Renato. Mas tudo bem, eu não tem problema não. Coloca aí em tela cheia aí. Eu selecionei algumas formas de prorrogação. Vou buscar, enquanto eu falo com vocês, enrolo vocês, eu vou buscar água aqui. Eu selecionei algumas formas de prorrogação, algumas formas de prorrogação de jornada. Então, vamos lá. Primeira delas, é muito importante, pode voltar aqui para mim, é muito importante que você conheça o artigo 59. Esse artigo, ele é fundamental para a sua prova. Coloca aí perigo, veneno, asterisco. Por quê? Porque ele fala de algumas formas de prorrogação de jornada. E, normalmente, banca de concurso público e banca do exame de ordem, FGV,
costuma cobrar esse artigo 59. Então, coloca aí perigo, veneno, asterisco, cola uma fotinha da sogra para você se ligar nisso. Bom, a forma mais comum de prorrogação de jornada é aquela prevista lá no artigo 59, parágrafo 1º da CLT. Mediante simples acordo escrito, individual ou coletivo, pode haver a prorrogação da jornada do trabalhador, no máximo 2 horas extras por dia, percebendo o trabalhador o adicional de horas extras de no mínimo 50%. Então, mediante simples acordo escrito, individual ou coletivo, o que é um acordo escrito individual? É um acordo escrito entre empregado e empregador. Ou coletivo, nós estamos falando da existência de uma convenção coletiva de trabalho ou de um acordo coletivo de trabalho. Pode haver a prorrogação no jornada do trabalhador, no máximo 2 horas extras por dia, percebendo o trabalhador o adicional de hora extra. Professor, tá certo. O artigo 59, parágrafo 1º, fala que o senhor pode prorrogar 2 horas. Beleza, pai. Beleza, papai. Só que é o seguinte, lá na empresa que eu trabalho, eu estou fazendo habitualmente 4 horas extras por dia. E aí? Eu só vou receber 2? Não. Você vai receber as 4 horas extras. E digo mais, essas 4 horas extras trabalhadas terão natureza salarial. Vão refletir nas parcelas de repouso semanal remunerado, de fundo de garantia, de férias, de 13º salário e da multa de 40%. Veja, a lei fala que você só pode prestar no máximo 2 horas extras, em condições normais. Mas se você prestou 3, se você prestou 4 horas extras, não há como se voltar ao status quo ante. Não há como você devolver o serviço prestado. Então, se o empregador só ficasse obrigado a pagar 2 horas, isso geraria um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa do empregador. Portanto, embora o parágrafo 1º do artigo 59 fale em 2 horas extras, se você fez 3, se você fez 4, você receberá as 3, as 4 horas extras prestadas e elas terão natureza salarial. Isso está, inclusive, simulado lá no TST. Beleza, galera? Presta atenção nisso. Vamos para a segunda hipótese. Olha aí, mediante acordo de compensação de jornada, conhecido como banco de horas. Parágrafo 2º e 3º da CLT. O famoso banco anual de horas, o acordo de compensação anual de jornada. Como é que funciona isso, galera? Quando a empresa mais precisa, você presta horas extras. No máximo 2 horas extras por dia. E no prazo máximo de 12 meses, você compensa trabalhando menos. Entendeu? Trabalha mais quando a empresa precisa e no prazo máximo de 12 meses você compensa trabalhando menos. Pessoal, eu sempre faço essa pergunta. Qual é a grande vantagem da existência do acordo de compensação de jornada para a empresa? Hein? Responda aí para mim. A grande vantagem é que ela não precisa pagar hora extra. Ela não precisa pagar hora extraordinária. E qual é a grande vantagem do acordo de compensação de jornada para o trabalhador? Não vejo nenhuma vantagem, não. Porque o trabalhador, quando ele faz hora extra, ele quer ganhar as horas extras. Na verdade, ele quer receber as horas extras. Mas, enfim, isso daí viabiliza para algumas empresas que têm atividades sazonais. Atividades em que uma época do ano tem uma demanda maior e outra época do ano tem uma demanda menor. E aí viabiliza a manutenção dos empregos. Agora, esse acordo de compensação anual de jornada, conhecido como banco de horas, que está previsto lá no artigo 59, parágrafo 2º e 3º da CLT, ele só pode ser implementado mediante norma coletiva. Tem que haver convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho autorizando. Não vale acordo individual. O banco de horas anual, onde a compensação se dá em até 12 meses, precisa, para sua validade, da existência de norma coletiva. Beleza. Mas você tem aqui também o artigo 59, parágrafo 5º da CLT, que fala da possibilidade da existência de um acordo individual escrito para compensação, quando essa compensação se dá em até 6 meses. Ou seja, quando a compensação for ocorrer em até 6 meses,
não precisa de norma coletiva. Basta um simples acordo escrito individual entre empregado e empregador. Então, se a compensação for anual, norma coletiva. Se a compensação for semestral, se derem até 6 meses, não precisa de norma coletiva. Pode ser um simples acordo individual escrito entre empregado e empregador. Isso tem caído em exame de ordem. E mais, 59, parágrafo 6º da CLT. Se a compensação se der no mesmo mês, se a compensação se der dentro do próprio mês, nem precisa de contrato escrito. Pode ser uma autorização verbal ou até uma autorização tácita. Se a compensação se der dentro do mês, nem precisa de acordo escrito. Pode ser um acordo verbal ou até um acordo tácito. Então, como é que você tem que entender isso para você não errar? O artigo 59. Compensação de jornada anual, banco de horas, tem que ter norma coletiva. Se a compensação de jornada for semestral, basta um acordo escrito individual. Se a compensação se der dentro do próprio mês, pode ser um acordo verbal ou tácito. Cuidado com esse artigo 59. Cuidado que isso pode ser cobrado na sua prova. Galera, aqui quem for fazer segunda fase em Direito do Trabalho, claro que vai estar aqui no SES comigo, com o Rogério Renzetti e com o Carol. E você que vai fazer trabalho, que vai estar confiante que vai passar, eu sei que você vai passar, já adquira logo a sua CLT. A nossa CLT aí, Renato Saraiva e Rogério Renzetti, pela editora Juspódio. Acabou de sair edição nova, 32ª edição. Olha aí, gente. Bem atualizada até a data do lançamento do edital. Novinha para vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. Olha aí, a súmula 3 que eu estava dizendo do simulado, a súmula 376. Súmula 376 do TST. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. É aquilo. Se trabalhou 3, trabalhou 4, vai pagar as 3, vai pagar as 4 horas. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independente da limitação prevista no caput do artigo 59. Se ele prestou 3 horas extras, 4 horas extras, vai receber as 3, as 4 horas extras, e tudo vai ter natureza salarial. Vai gerar reflexo em férias, em 13º, em fundo de garantia, em multa de 40% e no repouso semanal remunerado. Outra súmula que já caiu na prova da OAB, jornada é grande, gente. Súmula 291. Atenção para essa súmula 291. O que é isso? Isso, para mim, foi uma invenção, com todo o respeito, toda a vênia possível, uma invenção do Tribunal Superior do Trabalho, que, na verdade, usurpou do poder legislador. Porque não há nenhuma lei que estabeleça a obrigatoriedade de indenizar um trabalhador que prestava horas extras habituais, regulares, e vai deixar de prestá-las. O TST legislou ao criar a súmula 291, porque ele estabeleceu o entendimento seguinte: ninguém tem direito a prestar horas extras, a receber horas extras eternamente. Deixou de trabalhar, deixou de prestar horas extras, deixa de receber horas extras. Porque se o trabalhador tivesse o direito adquirido a receber horas extras eternamente, é claro que o empregador ia pensar assim, já que eu vou ter que pagar as horas extras dele eternamente, ele vai prestar horas extras eternamente. E a gente sabe que o excesso de jornada, que as horas extras, não é interessante para o mundo do trabalho. Por quê? Gera desgaste para o trabalhador, estabelece a ocorrência de acidente de trabalho pelo cansaço, impede que o trabalhador tenha uma outra atividade, tenha uma outra ocupação, vai estudar, vai ter o lazer com a sua família e acaba aumentando também, né, o desemprego, já que outros trabalhadores deixam de ser contratados. Mas, enfim, o TST criou uma súmula, que é o seguinte: se você prestava horas extras, o trabalhador prestava horas extras regulares há pelo menos 1 ano e vai deixar de prestá-las, ele vai receber uma indenização de 1 mês de horas extras, 1 mês de horas extras, para cada ano trabalhado a fração igual ou superior a 6 meses. Então, por exemplo, se ele trabalhou 3 anos e
7 meses, ele vai receber uma indenização de 4 vezes um mês de remuneração. Por quê? 3 anos e 7 meses. Fração igual ou superior a 6 meses, ele recebe uma indenização de 4 vezes um mês de horas extras. O TST criou uma indenização. 1 mês de horas extras para cada ano trabalhado em jornada suplementar ou fração igual ou superior a 6 meses. É isso que diz a súmula 291 e eu já vi sendo cobrado no exame de ordem. Cuidado com isso. Atenção também para o artigo 60 da nossa CLT. Nas atividades insalubres, assim consideradas constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídos por ato do ministro do Trabalho, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão os necessários exames locais e a verificação dos métodos de processo de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais. Bom, então é o seguinte, para você prorrogar a jornada do trabalhador para quem trabalha em atividade insalubre, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Para prorrogar a jornada do trabalhador que elabora atividade insalubre, tem que ter o quê? Prévia autorização do Ministério do Trabalho, que vai verificar se aquela prorrogação não vai causar ainda mais um desgaste para a saúde do trabalhador. Então, não é automático. O trabalhador elabora uma atividade insalubre, posso prorrogar? Depende de prévia autorização, né, do Ministério do Trabalho. Licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Aí vem um absurdo. Um dos absurdos da reforma trabalhista. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Ou seja, se você aderiu à escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, e a sua atividade é insalubre, está liberado, pode trabalhar 12 horas. Que absurdo? É um absurdo. Naqueles trabalhadores que laboram normalmente 8 horas diárias, para haver a prorrogação da atividade insalubre, aplica-se o caput do artigo 60. Tem que ter licença da autoridade competente do Ministério do Trabalho. Agora, se você trabalha já na escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, você não precisa de autorização do Ministério do Trabalho. E a saúde do trabalhador? Que se lasque a saúde do trabalhador. Você não precisa de autorização do Ministério do Trabalho. Cuidado com esse parágrafo único aqui do artigo 60. Beleza? Outro artigo importante para vocês. Quem chegou agora na aula, hoje eu estou me dedicando à jornada de trabalho, estou dando uma pincelada dos principais pontos e claro que daqui a pouco eu selecionei 10 questões, né, de exames de ordem anteriores para a gente trabalhar sobre o tema jornada de trabalho. Eu optei em fazer assim, dar uma pincelada geral e depois questões, tá bom? Beleza? Estão gostando aí? Espero que sim. Beleza, hein, galera? Bom, cuidado aí com o artigo 74 da CLT, que também foi objeto de reforma trabalhista, né? Lei 13.874 de 2019. Cuidado aí com o artigo 74. Claro, principalmente o parágrafo 2º, que diz, para o estabelecimento com mais de quanto, gente? 20. Para o estabelecimento com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Bom, claro que para as empresas que têm mais de 20 empregados, então é obrigado a ter o quê? Controle de ponto, controle de frequência, que a própria lei está dizendo aqui, em registro manual, mecânico ou eletrônico, sendo permitida a pré-assinalação do período de repouso. Por exemplo, você pega às 8 horas, vai de 8 às 12, de 12 às 13 é o período de repouso, horário do almoço, e depois de 13 às 17. Então já pode estar pré-assinalado no cartão de ponto os horários de almoço. Mas veja, a obrigatoriedade de ter controle de frequência é para as empresas que têm mais de 20 empregados. Pessoal, isso é importante. Vocês que vão fazer a segunda fase em Direito do Trabalho, ou que vão advogar na área trabalhista, isso é muito importante. Por quê? Vamos supor que o trabalhador propõe uma reclamação trabalhista, tá? Perante a Justiça do Trabalho, postulando horas extras. E aí você é advogado da empresa reclamada.
Se a sua empresa tem mais de 20 empregados, você é obrigado, na contestação, a apresentar os controles de frequência. O entendimento sumulado do TST é que a recusa injustificada da empresa em apresentar os controles de frequência faz presumir verdadeira a jornada afirmada pelo trabalhador na petição inicial. Claro que isso não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então, se a sua empresa tem mais de 20 empregados, e se o trabalhador na petição inicial está postulando horas extras, você é obrigado a juntar os controles de frequência. Se não tiver, lascou-se. Por quê? Se não tiver, vai se presumir verdadeira a jornada firmada na petição inicial. Agora, essa obrigação é só para as empresas que possuem mais de 20 empregados. Se a empresa tem menos de 20, não tem mais de 20 empregados, ela não é obrigada a ter controle de frequência. Beleza? Vamos lá para o parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará de registro manual, mecânico, eletrônico e seu poder. Sempre que dispõe o caput desse artigo. Isso aqui são para atividades externas compatíveis com a fixação da jornada. Acontece? Acontece. Às vezes, motorista de caminhão, motorista de entrega, né, ele faz atividade externa, mas tem como controlar a jornada dele. Agora, aqui é legal, gente. Olha aí o parágrafo 4º do artigo 74. Coloca aí, perigo, veneno, asterisco. É o chamado de registro de ponto por exceção. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante simples acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 74, parágrafo 4º da CLT. É o chamado registro de ponto por exceção. É o chamado registro de ponto por exceção. Gente, como é que funciona isso? O próprio nome está dizendo. Só vai marcar as exceções. A jornada regular de trabalho, vamos dar aquele mesmo exemplo. O camarada trabalha de 8 às 17 com uma hora de intervalo. Aquele horário de trabalho dele de 8 às 12, 12 às 13 intervalo e 13 às 17, não vai se marcar no registro de ponto. Por quê? O registro de ponto só vai marcar as exceções, licenças, férias, afastamentos, horas extras, ou seja, a jornada regular e o respectivo intervalo entre a jornada e o repouso remunerado não vai ser anotado, porque aquilo é o regular. Só vai ser anotado no registro de ponto que as exceções. E isso, esse registro de ponto por exceção, às vezes para o trabalhador é extremamente oneroso na hora que ele vai ingressar com uma reclamação trabalhista. Porque para ter o registro de ponto de exceção, não precisa nem de norma coletiva. Pode ser uma norma coletiva, mas basta um simples acordo individual escrito. Então, imagine que a empresa adota o registro de ponto por exceção. Aí o trabalhador ingressa com a reclamação trabalhista postulando horas extras. A empresa faz assim, não, ele não prestou horas extras. Estou juntando aqui os registros de ponto por exceção e o registro de ponto não apresenta nenhuma exceção. Mas, na verdade, ele fazia hora extra, mas não, a empresa não deixava ele anotar no registro de ponto as horas extras. Por que isso é oneroso para o trabalhador? Que quando a empresa juntar os cartões de ponto, o registro de ponto por exceção, e o registro de ponto por exceção não apontar as exceções, que eram as horas extras postuladas, a prova é do trabalhador. O trabalhador que vai ter que buscar o ônus da prova é do trabalhador. Ele prova o fato constitutivo do seu direito. Então, o trabalhador que vai ter que buscar outros meios de prova, em geral, a prova testemunhal, pode ser outro meio de prova, para poder provar que, muito embora o registro de ponto por exceção não apontasse aquelas exceções das horas extras, na prática, elas foram prestadas, mas não foram anotadas, porque, por exemplo, o empregador não deixou. Certo? Então, está aí o artigo 74, parágrafo 4, pode cair. Registro de ponto por exceção. Tomar mais uma água. Aqui, outro artigo importante. Coloca aí perigo, veneno no artigo 4º. Olha aí. Vocês já sabem. Sexta-feira, dia 24 de fevereiro e sábado, dia 25 de fevereiro, eu quero todo mundo aqui no canal do YouTube do Sérgio AB. É a nossa revisão de véspera. Na sexta-feira, nós vamos tratar dos temas mais recorrentes. O
que sempre tem sido cobrado nas últimas provas da OAB. E no sábado é aquele momento pressentimento, é o chamado de vai cair. Os professores pressentem o que pode cair. Pessoal, a revisão de véspera do SESC tem salvo a vida de milhares de alunos. Muitos alunos chegam, participam da revisão, alguns nem estudaram muito, mas participam da revisão e conseguem alcançar os 40 pontos. Porque na revisão você vai revisar ou mesmo você vai aprender alguma coisa nova ali. Isso ajuda muito, muito, muito do que é tratado na revisão cai na prova. Portanto, anote aí, dia 24 de fevereiro e dia 25 de fevereiro, a partir das 8 horas, eu quero todo mundo aqui no canal do YouTube do SESC OAB. Ah, professor, eu trabalho na sexta-feira. Essa sexta-feira você não vai trabalhar. Não vai enganar seu chefe, não vai dizer, chefe, preciso passar nessa prova. Eu não quero trabalhar na sexta-feira, eu compenso trabalhando no outro dia. Conversa com seu chefe. Dia 24, sexta-feira, 8 horas da manhã, aqui comigo, aqui conosco. Também no sábado, dia 25. Gente, é a reta final. É a reta final. Quero todos vocês na revisão de véspera. Beleza? Vamos lá. Vamos lá para o artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando, executando ordens, salvo disposição expressamente consignada. Isso aqui é bem importante. Então, a regra para se fixar a remuneração do empregado é levar em consideração o tempo que ele está trabalhando ou aguardando ordens. Normalmente, a maioria dos trabalhadores trabalha dessa forma. Para você chegar à remuneração dele, ao valor da remuneração, você vai levar em consideração o tempo trabalhado à disposição. Tempo que efetivamente está trabalhando na empresa, ou que ele está lá parado, sentado, esperando, aguardando ordens. Claro que existem aqueles trabalhadores que a remuneração não é formada dessa forma, pelo tempo trabalhado à disposição, mas pela produtividade. São aqueles trabalhadores, por exemplo, do comércio, às vezes tem remuneração mista também, mas que recebe a base de comissão, de percentagem, por produtividade. Beleza? Beleza. Bom, aqui para primeiro não tem muita relevância não. O que eu queria passar para vocês é isso aqui. Tem caído muito, gente. Cuidado com o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Coloca aí perigo, veneno, assim. Já caiu umas 4 provas já. Toda hora cai. Toda hora cai. O artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. E você não tem o direito de errar. Você vai acertar essa questão. Vamos lá. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapassado o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. Quando o empregado, por escolha própria, sublinhe isso, por escolha própria, buscar proteção pessoal, se proteger, em caso de segurança nas vias públicas ou más condições climáticas. Para por aí. O trabalhador larga meia-noite. Não vai ter mais ônibus, vai passar ônibus às 4 horas da manhã. E ele fala assim, olha, eu não vou embora. Não vou ficar aqui na rua esperando o ônibus até 4 horas da manhã, porque eu sei que o ônibus vai passar às 4 horas da manhã, porque se eu ficar aqui na rua, eu vou ser assaltado. Segurança na via pública. Eu vou ficar aqui dentro da empresa tirando cochilo, quando der 3h30, eu vou para o ponto do ônibus, 15 para as 4 para pegar o ônibus. Então, nesse caso, o trabalhador, por escolha própria, buscando proteção pessoal em função da insegurança na via pública, ele permanece dentro da empresa. Ele não está mais trabalhando. Ele não está mais trabalhando. Ou então, problema que é mais comum, más condições climáticas. Às vezes, você larga às 17 horas. Mas, toró, tempestade. Aqui mesmo em Recife tem chovido bastante. Encheu tudo, alagou tudo, você não tem como sair. Aí você fica na empresa das 17 até as 21 horas. Esse tempo que você ficou, você está trabalhando? Claro que não. Vai ser considerado hora extra? Não. Por quê? Porque você, por escolha própria, buscando a sua própria proteção pessoal, em função das más condições climáticas, permaneceu dentro da empresa. Você não permaneceu para trabalhar, você permaneceu porque não tinha como você sair. Você permaneceu para você se proteger, para você não morrer afogado, ou se machucar, ou destruir seu carro, a sua vida, em função dessa tempestade. Então, veja, quando o trabalhador, por escolha própria, permanece dentro da empresa, em função de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas,
isso não vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Isso não vai ser considerado tempo à disposição do empregador. Logo, não será considerado como hora extra. Beleza! Olha aqui, continuando. Bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Adentrar ou permanecer dentro da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Vamos lá. Isso é óbvio, mas tivemos que colocar isso por escrito. Práticas religiosas. O trabalhador tem uma capela. Toda tarde tem uma missa, ou tem um templozinho, toda tarde tem um culto dentro da empresa. E ele permanece lá para participar do culto. A gente está trabalhando? Não. Então ali não vai ser mais tempo à disposição. Ele, por livre e espontânea vontade, quis permanecer na empresa para participar do culto, para participar da missa, para participar do movimento, da atividade religiosa lá que ele escolheu. Ou então, descanso. Saio agora às 5 horas, minha faculdade é às 7, vou deitar aqui no alojamento 1 hora, vou dormir. Ele está lá descansando, ele não está à disposição da empresa. Ele está por interesse próprio dele, lazer. Termina às 5 horas, todo dia tem um futebolzinho, tem um beach tênis, tem um dominó. Não é verdade? Ele está lá a lazer, ele está dentro da empresa? Tá, mas ele não está mais trabalhando, ele está na sua atividade de lazer. Estudo, alimentação, atividade de relacionamento pessoal, social, higiene pessoal. Gente, aqui são atividades particulares, não é tempo à disposição da empresa. Atenção para o último. Troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Isso é o caso aqui, por exemplo, existe atividade, você trabalha com frigoríficos, aquelas roupas pesadas contra o frio, ou usa roupas especiais porque você tem exposição a agrotóxico, a substâncias químicas. Aí você tem que tirar aquela roupa, você precisa tomar um banho, ali você ainda está à disposição da empresa. Mas, por exemplo, você usa o uniforme da empresa, a camisa da empresa, você pode até ir embora dali usando aquele uniforme. Então, não vai ser tempo à disposição. Então, troca de roupa uniforme não é tempo à disposição do empregador, a não ser que houver obrigatoriedade de realizar a troca dentro da empresa, como é o caso daqueles trabalhadores que usam roupas especiais em função da atividade desenvolvida. Muito cuidado com o parágrafo 2º do artigo 4º. Atenção também para o artigo 62 da CLT. Caramba, é muita coisa, Renato. Mas essa revisão aqui é boa para você, viu? Se cair, você vai acertar. Você só precisa de 40 pontos. Olha aí. Estão gostando? Empregados excluídos do controle de jornada. Muito cuidado com o artigo 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, ou seja, estão fora do controle de jornada. Logo, não terão direito à hora extra. Primeiro, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo ser anotados na sua CTPS. Se o trabalhador exerce uma atividade externa incompatível com a fixação da jornada, ele está fora do controle de jornada. Tem que ser anotado na CTPS. Exemplo clássico, vendedor viajante. Bom, então esse está fora do controle de jornada. Não basta exercer uma atividade externa, porque tem atividade externa que é possível o controle de jornada. Aí tem controle. O motorista de entrega, ele exerce uma atividade externa, mas é compatível com a fixação da jornada. Tem como controlar a jornada. Agora, o vendedor viajante, não. Que trabalha viajando, vendendo, expondo, mostrando, demonstrando os produtos da empresa, esse está fora do controle da jornada. Os gerentes, assim considerados exercentes de cargos de gestão, de mando, de comando, de gestão dentro da empresa. Os gerentes, desde que percebam uma gratificação nunca inferior a 40% do salário, eles estão fora do controle de jornada. Então, os gerentes, desde que percebam uma gratificação nunca inferior a 40%, não basta ser gerente, não basta ter o poder de mando, de comando, de gestão, de direção dentro da empresa. Ele tem que ter o poder de mando, de comando, de gestão, de direção dentro da empresa e tem que perceber uma gratificação que lhe diferencie dos demais trabalhadores, uma gratificação nunca inferior a 40% dos salários. E aí eles estão fora do controle de jornada. E terceiro, atenção, a gente vai falar a seguir, os empregados em regime de teletrabalho, home office, que prestam serviço de produção à tarefa.
Antigamente, foi modificado agora em 2022, pela Lei 14.442 de 2022. Porque durante a pandemia, o trabalho home office, o teletrabalho, passou a ser praticamente o que era possível. Quase todo mundo estava trabalhando no sistema home office. Beleza. Só que nesse período, houve alguns abusos. Os trabalhadores estavam trabalhando 12, às vezes 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas por dia. E a legislação anterior, que criou o teletrabalho, dizia que quem trabalhava na modalidade home office estava fora do controle de jornada. E aí, como houve muitos excessos durante a pandemia, resolveram modificar a lei. E essa lei, que é a Lei 14.442/22, modificou o teletrabalho. Agora, quem trabalha na modalidade de teletrabalho, quem trabalha na modalidade de home office, tem jornada normalmente. Tem jornada de 8 horas diárias e jornada de 44 horas semanais. O fato de você trabalhar no teletrabalho não significa que você não tenha controle de jornada. Tem controle de jornada, sim. Agora, você só vai estar fora do controle de jornada se você trabalhar na modalidade de teletrabalho e presta serviço por produção ou tarefa. Se você é aquele trabalhador comissionado, que recebe comissão, percentagem, ou trabalha por tarefa, você tem as tarefas que tem que cumprir, aí se você trabalha por produção ou tarefa, aí você está fora do controle de jornada. Então, não, para estar fora do controle de jornada agora, não basta trabalhar na modalidade de teletrabalho. Tem que trabalhar na modalidade de teletrabalho e prestar serviço, o que, gente? Por produção ou tarefa. Por produção ou tarefa. Por produção ou tarefa. Tarefa onde você tem uma determinada atividade para produzir em determinado tempo. Esses aí estão fora do controle de jornada. O teletrabalho normal, digamos que 95% da população ativa, tem controle de jornada. Só está fora do controle de jornada, se for teletrabalho, se você prestar serviço por produção ou tarefa. Cuidado com essa modificação. Ai, ai, ai. Isso aqui já falei. Bom, aqui eu selecionei alguns artigos do teletrabalho que vocês precisam ter atenção. Por quê? Foi uma mudança recente, como eu falei, Lei 14.442 de 2022, que fez algumas alterações. Esses aqui são os artigos que eu teria bastante cuidado, que eu vou fazer rapidamente a leitura com vocês. É o 75B, o 75C, o 75D, o 75E e o 75F. A chance de cair é grande, porque essa mudança foi agora no ano passado. Coloca aí perigo, veneno, asterisco. Vamos fazer questões? Vamos, é claro, mas eu preciso dar essas novidades para vocês, porque é o que pode cair, né? Bom, deixa eu abrir aqui minha CLT maravilhosa. Eu amo minha CLT, 32ª edição. Tô ficando velho, galera, tô ficando velho. Mas até que eu tô um velho conservado, não tô? Agora eu tô fazendo hipismo, galera. Não sei se pode. Olha lá. Vamos lá no 75B. Tá com a sua CLT aí? Não? Ah, meu Deus. Abra aí se tá na internet, abra no site do Planalto e bota aí a CLT e abra aí. Vamos lá. 75B. Ó, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora da dependência do empregador. De maneira, aqui que é a novidade, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não configure trabalho externo. A novidade aqui, o que é o teletrabalho? É o trabalho desenvolvido fora das dependências da empresa. Mas eles colocaram aqui, preponderantemente ou não. O que ele está permitindo aqui? Uma coisa que se virou uma rotina no direito do trabalho, que é o trabalho híbrido, onde parte dos dias você fica em casa e alguns dias você vai para a empresa. Aqui no SES mesmo, nós adotamos para os nossos colaboradores um regime de trabalho híbrido, onde normalmente o trabalhador fica alguns dias em casa e vem pelo menos uma vez na semana, passa um dia presencial com a gente. Mas fora isso, eles trabalham em casa. Então, pode ser preponderantemente ou não teletrabalho. Então, se admitiu aqui o trabalho híbrido. Isso é muito importante, tá certo, minha gente? Eu não vou ler todos, mas aqui é muito importante que você saiba que esses artigos são importantes. O dever de casa é você ler todos esses artigos, tá certo?
é importante para vocês. Uma coisa importante que eu destacaria também é o 75F, que pode ser cobrado para vocês. Vamos fazer a leitura de tudo, viu? Não vamos ficar lendo todos os artigos aqui, mas leiam esses artigos, novidade. O 75F eu sempre destaco, é porque diz assim, ó, os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade, na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio do teletrabalho ou trabalho remoto. Ou seja, se você é um trabalhador deficiente, ou se você tem dependente até 4 anos de idade, você tem preferência para trabalhar no teletrabalho, no trabalho remoto. Se você é deficiente ou tem criança dependente até 4 anos de idade. Olha aí, atenção para o 75F. A dica é você fazer a leitura disso, tá? Porque tem algumas novidades. Por exemplo, com o trabalho híbrido, você às vezes tem trabalhador que não mora mais, por exemplo, eu tenho um trabalhador, a empresa do SES é Recife, mas eu tenho um trabalhador que mora em Aracaju, um trabalhador que mora em Caruaru. E aí, como é que faz? Qual é a legislação que aplica? Qual é o feriado que vai, se for feriado municipal, vai aplicar o feriado de Aracaju? Vai aplicar o feriado de Caruaru? Não. Se você trabalha no teletrabalho, tem trabalhadores em vários lugares, você vai considerar o local da sede da empresa para efeitos da legislação trabalhista. Então, façam a leitura aqui, porque é importante. São as novidades que eu não queria deixar passar para vocês. Não é intervalo da nossa aula, não. É o intervalo aqui que vocês precisam saber, que é o intervalo interjornada e o intervalo intrajornada. Vamos lá. O interjornada é o intervalo, está previsto no artigo 66 da CLT, o intervalo interjornada é o intervalo entre o final de uma jornada diária e o início de uma nova jornada no dia seguinte. Estabelece o artigo 66 da CLT que entre 2 jornadas de trabalho haverá um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, você trabalhou hoje, você só vai poder trabalhar após 11 horas consecutivas de descanso. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Professor, era para ter 11 horas, só deram 10, 1 hora extra. Era para ter 11 horas de intervalo interjornada, só deram 9, 2 horas extras. As horas do intervalo interjornada que forem suprimidas serão pagas como horas extraordinárias. E também, atenção aí, para essa súmula, a súmula 110 do TST, já caiu na prova. Imagine que você trabalhou até, caiu assim na prova, que você trabalhou até sábado, meia-noite. Domingo foi o repouso semanal remunerado e na segunda-feira você voltou a trabalhar às 8 horas da manhã. Pergunta-se, tem direito a hora extra, sim ou não? Repetindo, você trabalhou até sábado, meia-noite. Domingo foi o repouso semanal remunerado e na segunda-feira você voltou a trabalhar às 8 horas. A pergunta é, tem hora extra, sim ou não? Tem. Quantas? Vamos ver? 3 horas extras. Como assim? Se você trabalhou até sábado, meia-noite, de sábado, meia-noite até domingo, meia-noite, 24 horas do repouso semanal remunerado. Mais as 11 horas do intervalo interjornada, você só poderia voltar a trabalhar segunda-feira às 11 horas da manhã. Como você voltou a trabalhar às 8 horas da manhã, você tem direito a 3 horas extras. Nesse caso, gente, vai ter que somar as 24 horas do repouso semanal remunerado com as 11 horas do intervalo interjornada, totalizando 35 horas de intervalo. É isso que a súmula 110 estabelece para nós. Cuidado com o artigo 66 da CLT. Já o intervalo intrajornada, eu coloquei aqui, ó, está previsto lá no artigo 71 da CLT. Gente, intervalo intrajornada, intra é dentro da jornada diária. Quais são os principais? Se você trabalha mais de 6 horas diárias, você vai ter um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Para ser mais de 2 horas, tem que haver um acordo escrito ou uma norma coletiva autorizando. Então, se você trabalha mais de 6 horas, você tem um intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Já, se a sua jornada exceder de 4 horas, ou seja, você trabalha mais de 4 horas até 6 horas,
mais de 4 horas até 6 horas, o seu intervalo será de 15 minutos. Se você trabalha exatamente 4 horas, não tem intervalo. Tem que ser mais de 4 horas até 6 horas, 15 minutos de intervalo. Esse intervalo para repouso e alimentação não entra no cômputo da jornada. Por exemplo, se você trabalha de 8 às 12, aí você vai ter 8 às 12. Aí de 12 às 13 você tem um intervalo entre a jornada e depois você vai trabalhar de 13 às 17. O horário do intervalo entre a jornada não entra no cômputo da jornada. Muito bem. Atenção aqui. Atenção para o parágrafo 4º do artigo 71. Gente, fundamental, tem caído muito na prova. Cuidado, porque tem uma súmula, que é a súmula 437 do TST, nem anota isso, que está defasada, não vale mais a súmula 437. É a aplicação agora do parágrafo 4º do artigo 71. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Antes da reforma trabalhista, como era assim? Como é que funcionava? Você tinha direito a 1 hora de intervalo entre a jornada. Só deu 50 minutos, faltou 10 minutos, pagava 1 hora extra. E mais, essa hora extra tinha natureza salarial, gerava reflexos sobre as demais parcelas. Isso era o entendimento do TST na súmula 437. Veio a reforma trabalhista e criou o parágrafo 4º do artigo 71 e disse assim, não, era para ter 1 hora de intervalo entre a jornada, só teve 50 minutos, só vai pagar só o que faltou. Os 10 minutos não concedidos. E mais, vai pagar só 50%? Vai, mas isso aqui vai ter natureza indenizatória, não vai ter reflexo sobre as demais parcelas, não tem natureza salarial. Então, quais são as modificações previstas no parágrafo 4º do artigo 71? Não paga mais hora cheia. Deu um intervalo entre a jornada menor, vai pagar só a parte que não foi dada. Só a parte do intervalo que não foi dada. Era para dar 1 hora, deu 40 minutos de intervalo, paga 20 minutos de hora extra. Era para ter 1 hora de intervalo, deu 50 minutos, paga 10 minutos de hora extra. E mais, a natureza é indenizatória, não é a natureza salarial. Não vai ter reflexo nas demais parcelas. Tem caído na prova do AB isso. Atenção também para o artigo 611-A, que diz assim, o 611-A traz uma série de parcelas onde o negociado prevalece sobre o legislado. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre item 3, intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Em outras palavras, você pode fixar, por força de norma coletiva, o intervalo entre a jornada menor do que 1 hora, para quem trabalha mais de 6 horas diárias. Mas tem que ter pelo menos 30 minutos. Tem que ter pelo menos 30 minutos de intervalo. Ah, quer dizer que por força de norma coletiva eu posso fixar um intervalo entre a jornada menor de 1 hora, para quem trabalha mais de 6 horas diárias? Pode, mas tem que ter pelo menos 30 minutos. Essa é a recomendação. Bom, atenção também para a reforma trabalhista que acabou com as horas in itinere, artigo 58, parágrafo 2º, que eram chamadas horas de deslocamento. O que era isso? Se você mora longe do trabalho, azar o seu. Se você leva 1 hora para chegar, 1 hora para ir embora, problema seu. O tempo de deslocamento entre casa, trabalho, casa, não entra no cômputo da jornada. Mas, antes da reforma, não é agora, antes da reforma, existia pela lei as chamadas horas in itinere. Se o local era de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e o empregador fornecia o transporte, esse tempo de deslocamento por esse local, por esse trecho de difícil acesso ou não servido por transporte regular, era considerado como se você estivesse trabalhando. Era considerado horário de trabalho. Acabou! O parágrafo 2º do artigo 58, de acordo com a Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista, acabou com as horas in itinere. Quando diz o tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Uma perda grande para o trabalhador, porque acabou com as horas in itinere.
Olha aí também o trabalho em regime de tempo parcial. Tem caído bastante. Está acabando essa parte, é hora para a gente ver questões. Artigo 58A. Uma redação esdrúxula. Trabalho em regime de tempo parcial, também chamado de part-time. Em vez de você trabalhar 8 horas diárias, você vai trabalhar menos horas por dia, por semana. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. Ou ainda aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Que loucura esse artigo. Agora as pessoas ficam lendo assim, mas como é que o cara fez? Que redação esdrúxula. Veja, se a tua jornada é 30 horas, até 30 horas semanais, é considerado regime de trabalho em tempo parcial. E aí você não pode fazer horas extras. Se você pactuar uma jornada até 26 horas, é considerado regime de trabalho em tempo parcial, mas você pode estar mais 6 horas extras. Pode chegar a 32 horas. Se você pactuar uma jornada de 30 horas, tempo parcial, pode, mas não pode fazer horas extras. Você fixou uma jornada de tempo parcial até de 26 horas, pode, mas aí pode fazer mais 6 horas extras, chegando a 32 horas. Não sei por que essa redação tão esdrúxula, mas enfim. Agora, o que é interessante é que, né, você vai receber o salário proporcional à jornada trabalhada. Certo, minha gente? Você vai receber o seu salário proporcional à jornada trabalhada. Está aqui. Ó. As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior da sua execução, devendo ser feita sua quitação na folha de pagamento no mês subsequente. Porque é o seguinte, você trabalha em tempo parcial, pode ter uma compensação? Pode, mas aí tem que ser compensada até a semana imediatamente posterior da sua execução. Ah, quer dizer que no trabalho de tempo parcial, fixei 26 horas, eu fiz mais 6 horas extras. Essas 6 horas eu posso compensar? Pode, mas tem que compensar até na semana seguinte. E quem trabalha sob regime de tempo parcial pode também converter um terço de férias em abono pecuniário. Antigamente não podia, mas agora quem trabalha de tempo parcial pode converter um terço de férias em abono pecuniário. E quem trabalha no regime part-time em tempo parcial, o salário é proporcional à jornada trabalhada. Certo? É proporcional à jornada trabalhada. O salário ou o piso salarial. Como é que é trabalho em tempo parcial? Se você fixou uma jornada de até 30 horas, beleza, não pode ter hora extra. Se você fixou um trabalho em tempo parcial de jornada até 26 horas, você pode ter mais 6 horas extras. Cuidado com isso. Aí a OJ 358, da Seção Especializada em Individuais 1 do TST. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, é lícito o pagamento de piso salarial ou salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Claro, se o teu trabalho é em tempo parcial, o seu salário também vai ser proporcional ao tempo trabalhado. OJ 358. Aí o trabalho noturno, vou resumir o trabalho noturno, urbano e rural. Trabalho noturno do trabalhador urbano é de 22 horas às 5 horas do dia seguinte. A hora noturna é ficta. A hora noturna não vale 60 minutos. A hora noturna vale 52 minutos e 30 segundos. Perceba que de 22 às 5 nós temos 7 horas só, mas equivale a 8, porque a hora não tem 60 minutos. A hora tem 52 minutos e 30 segundos. O adicional é de 20%. Aqui o nosso advogado, o horário noturno do advogado é compreendido, o horário compreendido entre 20 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. E o adicional noturno do advogado é de 25%. Estatuto da OAB, Lei 8.994, artigo 20, parágrafo 3º. Atenção, eu até coloquei aqui o mesmo artigo 20, claro, esse é estatuto, mas pode cair para vocês, que fala que a jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não pode exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. E como dos trabalhadores normal é 44 horas semanais, nós já vimos isso hoje, artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, para advogado, ele vai trabalhar no máximo 40 horas semanais. Redação dada pela Lei 14.365 de 2022. 8 horas diárias e 40 horas semanais, específico para o advogado. Cuida!
Aqui, interessante, a súmula número 60 do TST. Cumprida integralmente a jornada do período noturno, uma vez prorrogada, devido também ao adicional noturno, contra as horas prorrogadas no período noturno. Como é que é isso, Renato? Você trabalhou de 22 às 5, horário noturno é de 22 às 5, você trabalhou de 22 às 5, só que você só larga às 7. Aí você continua trabalhando até 7 horas da manhã. Cumprida integralmente o horário noturno, de 22 às 5. Continuei até 7 horas da manhã, essas 2 horas que eu vou trabalhar aqui a mais, que são horas extras, eu também continuo recebendo o adicional noturno. Isso, mas para isso você tem que ter cumprido integralmente o horário noturno. Trabalhou de 22 às 5 e continuou de 5 às 7. Aí essas 2 horas extras também vai receber o adicional noturno. Isso não acontece com quem trabalha na escala de revezamento, certo? Que aí aquilo já está tudo incluso na remuneração mensal. Atenção aí, rural. Rural tem um adicional noturno de 25%, hora noturna normal de 60 minutos, e aqui, para você não esquecer, um é de 20 às 4, pecuária de 20 às 4, e agricultura, horário noturno é de 21 às 5. Como é que você faz para não esquecer? Exemplo clássico. Pecuária lembra vaca. Vaca tem quantas patas? 4 patas. Então, de 20 às 4, as 4 patas da vaca é o horário noturno para quem trabalha na pecuária. Por eliminação, de 21 às 5 é o horário noturno que trabalha na agricultura. Essa vaca já salvou a vida de muita gente. Então, guarde. Qual é o horário noturno da pecuária? 20 às 4. 4 patas da vaca. Por eliminação, agricultura, 21 às 5. E essa vaquinha já salvou a vida de muita gente. Bom, lembrando aí o artigo 7º, inciso 15, que concede o chamado repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos para todos os trabalhadores, certo? Claro que toda vez que o trabalhador laborar no domingo ou no feriado, ele tem direito a uma folga compensatória em outro dia da semana, sob pena da remuneração ou do domingo ou do feriado trabalhado ser paga em dobro. Isso está lá na súmula 146 do TST. Toda vez que o trabalhador laborar no domingo ou no feriado, ele tem direito a uma folga compensatória em outro dia da semana, sob pena da remuneração do domingo ou do feriado trabalhado ser paga em dobro. Quem vai fazer a segunda fase de trabalho vai saber muito disso. Aquele famoso pedido. Pagamento das dobras dos domingos e feriados trabalhados e não compensados, na forma da súmula 146 do TST. Tá certo? Está aí a súmula 146. E atenção, para a gente terminar, para o J410. Viola o artigo J410 da SDI 1. Viola o artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, a concessão de repouso semanal remunerado após o 7º dia consecutivo de trabalho, importando seu pagamento em dobro. Isso era comum fazer com empregada doméstica, que tinha folga quinzenal. Empregada que morava no interior, tinha folga quinzenal. Não pode. Se a semana tem 7 dias, você vai trabalhar 6, o 7º vai folgar. Dentro dos 7 dias tem que ter a folga semanal. Beleza? Muito bem. Bota em tela cheia aí, olha aí, ó. Já vamos voltar agora, vamos fazer as 10 questões da OAB primeira fase. Olha aí, exame de ordem número 30. O Sindicato dos Empregados X entabulou com o Sindicato dos Empregados Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria a instituição do banco de horas anual, que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias, haveria intervalo para refeição de 20 minutos. E que a participação nos lucros seria dividida em 4 parcelas. Olha aqui, galera. Vamos lá, aqui comigo. Bom, foi celebrada uma convenção coletiva de trabalho, prazo de validade 2 anos, tranquilo. Jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo, sem problema, porque a marcação da jornada pode ser por meio manual, eletrônico também, tranquilo. Haveria a instituição do banco de horas anual, pode ser instituído por norma coletiva, aliás, tem que ser instituído por norma coletiva. Nós vimos o artigo 59, parágrafo 2º,
e terceiro da CLT, sem problemas, e que haveria um intervalo para a refeição de 20 minutos. Não dá. Lembra que nós vimos o parágrafo, o artigo 611-A, inciso 3º, onde o negociado prevalece sobre o legislado, onde a convenção coletiva de trabalho, o acordo coletivo de trabalho pode prevalecer sobre a lei? Pode. O intervalo intrajornado mínimo de 1 hora pode ser reduzido? Pode, mas pelo menos tem que ter o quê? 30 minutos que nós vimos. E aqui eles instituíram os intervalos de 20 minutos. Pode diminuir o intervalo mínimo intrajornado de 1 hora? Pode, mas para no mínimo 30 minutos. Nós vimos isso no artigo 611-A, inciso 3º. E que a participação nos lucros é dividida em até 4 parcelas anuais. Se você olhar a lei da participação nos lucros, né, que é a Lei 10.101 de 2000, você vai ver que lá, pela lei, só pode parcelar em 2 vezes. Só que o Tribunal Superior do Trabalho, TST, tem admitido a parcela em várias vezes, até mensal, desde que seja estabelecido via convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, porque aí o negociado prevalece sobre o legislado. Inclusive, o 611-A permite isso, que o negociado prevaleça sobre o legislado. Na verdade, a autonomia da negociação coletiva. Então, embora a lei fale que a participação dos lucros, que é desvinculada da remuneração, só possa ser feita em 2 vezes, o TST já admitia que, por meio de regular negociação coletiva, leia-se, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, pudesse haver o parcelamento em mais parcelas. E o próprio 611-A fala que pode, no caso de participação, lucros e resultados, a convenção ou acordo coletivo pode prevalecer sobre a lei. Então, aqui pode parcelar em 4 parcelas. O único erro aqui é essa história do intervalo intrajornal de 20 minutos, que essa não pode. Vamos lá. Considerando o teor da norma coletiva e suas cláusulas e considerando o exposto CLT, assinar a afirmativa correta. Bota em tela cheia. Letra A. A convenção coletiva é nula quanto à participação dos lucros que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas anuais. Já vimos que o 611-A permite e vimos que esse é o entendimento do TST. Pode sim parcelar em mais parcelas, desde que haja uma norma coletiva autorizando. Letra B. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Aí, olha aí, essa está correta. Lembrando, gente, que ele quer a afirmativa correta. Letra B está correta. É nula por quê? 611-A, inciso 3º, tem que ter pelo menos 30 minutos. Letra B. Inválida a cláusula referente à modalidade de registro da jornada de trabalho que não pode ser feito por meio de um aplicativo. Pode sim, pode ser feito por meio eletrônico. É claro que pode ser via aplicativo. E D. Inválido o banco de horas estipulado em norma coletiva, ele somente pode ser realizado para compensação semestral. Ao contrário, nós vimos lá no artigo 59, parágrafo 5º da CLT, que se a compensação for semestral, não precisa de norma coletiva. Na compensação semestral, pode ser um simples acordo escrito individual. Mas, como ele colocou aqui, o banco de horas é anual, aí tem que ser via norma coletiva. Artigo 59, parágrafo 2º e 3º da CLT. Portanto, qual é a correta, gente? Olha aqui, é a letra B de bola. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Beleza? Chupetinha no mel. Galera, você que chegou agora, dia 24 de fevereiro e dia 25 de fevereiro, eu quero todo mundo aqui no canal do YouTube do SES OAB, porque nós teremos a nossa revisão de véspera a partir das 8 horas da manhã. Na sexta-feira, nós, professores, vamos tratar dos temas mais recorrentes no exame de ordem, o que mais cai. E no sábado, a partir das 8 horas, vem o caráter intuitivo do professor. Os professores vão seguir a sua intuição e vão apostar, vão fazer as apostas do que pode cair, o que vai cair. E, pasme,
Normalmente, os professores acertam muitas, mas muitas questões. Portanto, sexta e sábado, 24 de fevereiro e 25 de fevereiro, todo mundo aqui no canal do YouTube do SESI OAB, a partir das 8 horas. Beleza? Bora para a segunda questão? Vamos lá. Vamos, então, para a segunda questão. Olha lá, questão número 2. Tela cheia aí. Maria trabalha como soldadora em uma empresa há 7 anos. Sua jornada contratual deveria ser de segunda a sexta, das 9 às 18, com intervalo de 1 hora para a refeição, e ao sábado, das 8 às 12. Nos últimos 3 anos, no entanto, o empregador vem exigindo de Maria a realização de 1 hora extra diária. Então, nos últimos 3 anos, ela prestava 1 hora extra diária, pois realizou um grande negócio de exportação e precisa cumprir rigorosamente os prazos fixados. Fim do contrato de exportação, o empregador determinou que Maria retornasse à sua jornada contratual normal. Nesse caso, considerando o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Olha aqui, aqui é a materialização da súmula 291 do TST. Ninguém tem direito adquirido a receber horas extras eternamente. Maria, né? Aqui, prestou horas extras habituais há pelo menos 3 anos. Vai deixar de prestá-las? Vai. Cessou a necessidade aí da produção? Cessou. Então, se ela vai deixar de prestar horas extras, ela deixa de receber as horas extras. Não há que se falar em direito adquirido. Mas eu disse anteriormente aqui que o TST legislou e criou a súmula 291, criando uma indenização de 1 mês de horas extras para cada ano trabalhado ou fração igual ou superior a 6 meses, para quem prestava horas extras habituais e vai deixar de prestá-las. É esse que é o que a banca quer saber, se você tinha conhecimento da súmula 291 do TST. Olha lá. Letra A. As horas extras se incorporaram ao salário de Maria e dela não podem ser retiradas, sendo vedada a alteração maléfica. Não há que se falar em incorporação de horas extras. Não é direito adquirido. Letra B. O empregador deverá pagar a Maria uma indenização de 1 mês de horas extras por cada ano de horas extras trabalhadas, e assim suprimir o pagamento da sobrejornada. E essa está absolutamente correta. É essa a correta. Súmula, atenção aqui comigo, a aplicação da súmula 291 do TST. Mas vamos olhar as demais hipóteses. Letra C. O empregador deverá conceder uma indenização à empregada pelo prejuízo financeiro que deverá ser arbitrada de comum acordo entre as partes homologadas do sindicato. Não é isso que diz a súmula 291. E letra D. Maria terá de continuar a trabalhar em regime de horas extras, pois não se admite inovação objetiva na relação de emprego. Também não. Não vai ter que continuar a trabalhar em hora extra, como o empregador também não tem que continuar pagando hora extra, mas vai pagar a indenização nos moldes da súmula 291. Fácil, letra B de bola. Fácil ou não é, galera? Então, são questões maiorzinhas, né? Vamos para a questão número 3. Olha lá. Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalha desde 17 de novembro de 2017 a 20 de março de 2018, por ser empregador. Então, foi dispensado do emprego por ser empregador. A admissão dele foi dia 17 de novembro de 2017, a dispensa 20 de março de 2018. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto apenas no início e no fim da jornada efetiva de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, de troca de uniforme, olha lá, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum, que ficavam na posse do empregado. E o tempo em que jogava ping-pong após almoçar, já que o fazia em 15 minutos, e poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. Você foi procurado por Lúcio para, como advogado, ingressar com a ação, pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado, não constante dos controles de horário.
sobre o caso, à luz da CLT, assinale a afirmativa correta. Materialização do que nós já vimos aqui, artigo 4º, parágrafo 2º. Vamos ver lá, letra A. Lúcio não faz jus a horas extras pela atividade indicada, pois os mesmos não constituem tempo à disposição do empregador. Já vou afirmando que é essa a resposta. Mas olha lá, voltando aqui. Primeiro, tempo de café da manhã. Olha, café da manhã não é tempo à disposição do empregador. Aliás, o certo é que o empregado tome café da manhã antes de iniciar a jornada. Isso não é tempo à disposição do empregador. Troca de uniforme também não, a não ser que fosse aquele uniforme em que é exigido a troca dentro da empresa. E olha que ele colocou aqui, que consistia em vestir um jaleco, um branco tênis comum, que ficava, inclusive, na posse do empregado. E também tempo que jogar ping-pong após o almoço. E, gente, isso não é tempo à disposição da empresa. Me parece claro que a letra A. Vamos ver o resto. B. Lúcio faz jus a horas extras pela atividade indicadas, pois as mesmas constituem tempo à disposição do empregador, já que o Lúcio estava na dependência da empresa. Gente, isso é técnica de responder prova. Olha aqui comigo. Se uma diz que sim e outra diz que não, a resposta está aqui. É sempre assim. Tu já, só por eliminação, sem ler, você já vê que a letra C e a D não se encaixam. Porque se uma diz que é sim e a outra diz que é não, ou é sim ou é não. Mas, letra C, apenas o tempo de alimentação e café da manhã devem ser considerados como tempo à disposição, já que o outro representa lazer do empregado. Errado. Apenas o tempo que ficava jogando poderá ser pretendido como hora extra, pois Lúcio não desfrutava integralmente da pausa alimentar. Errado. Gente, não tem nem o que discutir. Letra A, segundo o artigo 4º, parágrafo 2º, né? 2º da CLT. Volto a falar, cuidado com isso, ok? Vamos para a questão número 4. Coloca lá. Questão número 4. Jorge trabalhou para a sapataria Bico Fino Limitada, de 16 de novembro de 2017 a 20 de março de 2018. Na ocasião, realizava jornada das 9 às 18 com 15 minutos de intervalo. Gente, se ele trabalhava de 9 às 18, ele trabalhava provavelmente 1 hora de intervalo. Ele tinha que ter 1 hora de intervalo, porque ele trabalhava mais de 6 horas diárias. Se ele trabalha mais de 6 horas diárias, o intervalo tem que ser de no mínimo 1 hora. Está dizendo, então, que o intervalo era de 15 minutos. Volta lá. Ao ser dispensado, ajuizou a ação trabalhista reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a afirmativa correta. Se você fosse aplicar a súmula 437 antes da reforma, você ia dizer que ele tinha direito a 1 hora extra, que tudo tinha natureza salarial. Mas lembra que eu disse para vocês que a súmula 437 morreu com a reforma trabalhista, veio a inclusão do parágrafo 4º no artigo 71 da CLT. Então, segundo o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, se era para dar 1 hora e só deu 15 minutos, ele tem direito a 45 minutos de hora extra. E não vai ter natureza salarial, vai ter natureza meramente indenizatória. Artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Vamos lá. Letra A. Jorge faz jus, e essa é a resposta, a 45 minutos, acrescidos de 50%, porém, sem os reflexos, dada a natureza jurídica indenizatória da parcela. P. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescidos de 50%, além dos reflexos da natureza jurídica salarial. Olha lá, uma diz que sim, outra diz que não. Gente, é sempre assim. Quando uma diz que sim, outra diz que não, a resposta está aqui. Tá vendo? C. Jorge faz jus a 1 hora integral acrescida de 50 minutos, 50%, porém sem os reflexos. Ou Jorge faz jus a 1 hora integral acrescida de 50%, porém sem os reflexos. Dada a natureza jurídica salarial, dada a natureza jurídica indenizatória. Gente, tá aqui, você tinha que conhecer de fato o artigo 71, parágrafo 4º
e você chegaria à letra A. 2 a 45 minutos. Quem estava com CLT atrasada e usou a súmula 437, ia marcar, nem daria para marcar, ia marcar a letra B. Aliás, ia marcar a letra, nem tinha resposta, porque antes da reforma, a resposta seria a 1 hora integral, acrescido de 50% com reflexo. Nem tem essa opção aí. Não tinha jeito, a resposta realmente, 71, parágrafo 4, era 45 minutos acrescido de 50%. Cuidado aí, quem estuda com legislação defasada se machuca. Vamos para a próxima questão. Questão número 5, olha lá. Vamos lá para a questão do Felisberto. Questão número 5. Felisberto foi contratado como técnico pela Sociedade Empresária Montagem Rápida Limitada em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Ele não estava muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada: de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para a refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta. Esse é um acordo de compensação semanal, se dá na semana. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correto. Correto. Pessoal, olha só. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com o artigo 59. Com as formas de prorrogação de jornada. E eu disse, a forma mais comum de prorrogação da jornada é aquela mediante mero acordo escrito, individual ou coletivo. Pode prorrogar a jornada do trabalhador no máximo 2 horas extras por dia, percebendo o trabalhador adicional de horas extras de no mínimo 50%. E aí vimos o banco de horas anual, onde quanto a empresa mais precisa, o trabalhador presta horas extras, no máximo 2 horas extras, e no prazo máximo de 12 meses compensa trabalhando menos. No banco de horas anual, artigo 59, parágrafo 2º e 3º, a compensação tem que ser feita via norma coletiva, tem que ser autorizada por convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Vimos o artigo 59, parágrafo 5º, que diz que quando a compensação é semestral, se dá até 6 meses, basta um acordo individual escrito. E vimos o artigo 59, parágrafo 6º da CLT. Quando a compensação se dá dentro do próprio mês, ela pode ser de maneira verbal ou até de maneira tácita. Nesse aqui, se dava durante a própria semana. Quase que eu caio aqui, gente, você acredita? Eu pensei aqui, já ia, ó, caindo. Nesse caso aqui, se dá durante a própria semana. Ele trabalha 48 minutos a mais de segunda a sexta, justamente para não trabalhar as 4 horas do sábado. Gente, compensação durante a semana, ele ainda estava dizendo, se eu não me engano, deixa eu voltar aqui, que tinha até um acordo. Mesmo que fosse verbal, valeria. Olha aí, ó. Um acordo particular, por ocasião da demissão. Até existia acordo escrito, mas mesmo que não existisse, fosse um acordo verbal, um acordo tácito, estava valendo. Até porque a compensação estava já dentro durante a semana. Então, vamos lá. Letra A. Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, não se admitindo um acordo particular. Não. A compensação via norma coletiva só teria sido obrigatória no caso de compensação anual. Não é o caso. B. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada, independentemente de limite. Opa, isso aqui não virou zona, não. Não pode estipular qualquer quantidade de jornada. Um dia que ele trabalha mais, em regra, no máximo 2 horas extras. Existem outras situações na CLT. Por exemplo, às vezes você está trabalhando, ocorre um motivo de força maior. Você trabalha numa ferrovia, o trem descarrilhou, tombou, tem gente machucada, gente morta, gente ferida. A gente fala assim, opa! Deu meu horário, partiu, até logo, galera. Não dá. Aí não dá.
Aí, por motivo de força maior, vai poder prorrogar quantas horas forem necessárias para atender aquela situação emergencial. Mas, fora isso, você não pode prorrogar a quantidade de horas que você quer. Em regra, 2 horas só. Está errado. Continua aqui em tela cheia. B. Letra C. A lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deve ser realizada. Razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se do bom senso e razoabilidade, julgar por equidade. Não, gente. Nós temos um artigo específico sobre isso, que é o artigo 59. Nós estudamos aqui hoje a exaustão isso. E letra D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Tranquilo, tranquilo. Letra D de dado. 59, parágrafo 6º, CLT. Questão tranquila, né? Depois que a gente estuda a teoria, as questões ficam bem fáceis, não é verdade? Vamos, então, sem perder tempo, para a questão número 6. Vamos lá. Número 6. Em determinada localidade, existe a seguinte situação. A convenção coletiva da categoria, para o período de 2018 e 2019, prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira a sábado. Ok. Ocorre que a Sociedade Empresarial Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém, alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras com um adicional de 60%. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o adicional que deverá prevalecer. Então, voltando aqui, gente, pode colocar aqui. A convenção coletiva previa um pagamento de horas extras no valor de 70%, o adicional de 70%. Mas havia também, para mesmo aqueles mesmos empregados, um acordo coletivo assinado em que possibilitava pagamento de adicional de horas extras na base de 60%. E agora, no acordo coletivo? Aplica-se a convenção coletiva que prevê um adicional de 70%, ou aplica-se o acordo coletivo que prevê um adicional de 60%? Você vai lá no artigo 620 da CLT, artigo 620, que você vai encontrar a resposta 620 da CLT, que diz assim: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, quando tiver um conflito entre um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho, o que é que você vai aplicar? O acordo coletivo de trabalho. Havendo um conflito entre uma convenção coletiva de trabalho e um acordo coletivo de trabalho, aplica-se o acordo coletivo de trabalho. Então, vamos lá as opções. Letra A, prevalecerá o adicional de 60% por ser mais benéfico aos empregados. Não, porque aqui não é o fato de se aplicar a norma mais benéfica, mas sim o acordo coletivo sobre a convenção coletiva, como manda o artigo 620 da CLT. B, diante da controvérsia, valerá o adicional de 50%, previsto na Constituição Federal. Não. Deverá ser respeitada a média dos adicionais previstos em ambas as normas coletivas, seja 65%. Não, gente. Resposta aí... perdão. Resposta aí é a letra D. Valerá o adicional de 60%, previsto em acordo coletivo, que prevalecerá, ou que prevalece sobre a convenção. Artigo 620 da CLT. Questão número fácil, número 6, letra D de dado. Vamos para a questão número 7. Adiante, vamos lá. Vamos lá, questão número 7. Renato, olha aí meu xará. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção.
De segunda a sexta-feira, ele trabalha das 8 às 17 horas, com 1 hora de almoço. E aos sábados, das 8 às 12 horas, sem intervalo. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa instituiu um culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 horas e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogado, em consulta formulada por Renato sobre jornada extraordinária, considerando o enunciado da legislação trabalhista em vigor, assinale a afirmativa correta. Pessoal, novamente, gente, aqui, materialização do artigo 4º, parágrafo 2º. Perceba que Renato trabalhava 44 horas semanais, tranquilo, 8 horas diárias e 44 horas semanais. E que tinha um dia da semana que ele participava de um culto, depois do final da jornada, depois que ele largava o trabalho. Gente, ele estava permanecendo, permanecendo na empresa por interesse particular. Ele queria frequentar o culto, ele não estava mais trabalhando. Ele não pode depois pleitear isso como hora extraordinária. Não tenha dúvida que a resposta aí, gente, é a letra A. Renato não faz jus a qualquer valor de horas extras. Justamente porque ele se enquadra lá no artigo 4º, parágrafo 2º. Gente, esse artigo 4º, parágrafo 2º da CLT é um artigo importante. Ok? Letra B. Renato tem direito a 1 hora extra semanal, pois o culto foi instituído pela empregadora. Não, a presença era facultativa. Como é que ele tem direito a 1 hora extra? Renato tem direito a 1 hora extra diária, de segunda a sexta, razão do horário de trabalho das 8 às 17. Não. Porque 8 às 17, com 1 hora de almoço, está certinho o horário. Renato tem direito a 9 horas extras semanais, tendo 5 de segunda a sexta e mais 4 ao sábado. Pô, aí foi invenção mesmo. Fácil, fácil, letra A. Renato não tem direito a qualquer hora extra. Quem avisa o amigo é, cuidado com o artigo 4º, parágrafo 2º. Beleza? Tranquilo? Novamente, sexta e sábado é que você vai estar, dia 24 e dia 25 de fevereiro, aqui, a partir das 8 horas, no canal do YouTube do SES OAB. Canal do YouTube do SES OAB, a partir das 8 horas, dia 24 e dia 25, revisão de véspera aqui no SES. Beleza, galera? Tá chegando, aliás, já chegou, né? Chegou! Vamos para a questão número 8, galera. Vamos lá. Vamos lá. Questão número 8. Rita de Cássia é enfermeira em um hospital desde 10 de janeiro de 2018, no qual trabalha em regime de escala de 12/36, no horário das 7 às 19. Tal escala encontra-se prevista na convenção coletiva da categoria da empregada. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com os domingos, olha aí, e outros com feriados. Em razão disso, a empregada solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões fossem pagas em dobro. Sobre a pretensão da empregada, diante do que preconiza a CLT, assinar a afirmativa correta. Depois de ter estudado aquilo, ficou fácil. Lembra que nós vimos o artigo 59A maiúsculo da CLT, 59A maiúsculo, que permite a realização dessa escala de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Perceberam isso? Pronto. Pode ser estipulada por acordo individual escrito ou por norma coletiva. E aí eu falei do artigo 59A, parágrafo único. Falei, ó, cuidado aqui com o parágrafo único. Porque quem trabalha na escala de revezamento 12/36 já tem na sua remuneração mensal a remuneração relativa ao dia que trabalhou no repouso semanal, a remuneração relativa ao dia que trabalhou no feriado ou que prorrogou o trabalho noturno após as 5 horas da manhã. Não há que se falar em dobra do feriado, dobra do domingo trabalhado ou acréscimo de horas de adicional noturno quando ele passou das 5 horas da manhã, porque isso tudo já está incluso
na sua remuneração mensal. Volta lá e dá uma olhada no parágrafo único do artigo 59, A maiúsculo, para você não errar essa questão. Não é mesmo, minha gente? É isso aí, carnaval é tempo de estudar. E tempo de estudar aqui no SESC. Carnaval tem todo ano, mas a prova é agora. É a sua última chance antes da inclusão das 3 novas disciplinas, não é verdade? E lembrando que domingo, logo após a prova, às 17h29, nós vamos ter o gabarito extraoficial do SESC. Você já baixou a sua plataforma Gabarito? Não! Anota aí, gabarito.ses.com.br. Já baixa logo, já se cadastra logo na plataforma Gabarito, gabarito.ses.com.br. E no dia da prova, saiu da prova, já pega as suas questões e bota lá o seu gabarito. E vai acompanhando o gabarito extraoficial. Lá os professores rapidamente vão dar a sua resposta. O gabarito extraoficial do SES é o primeiro a ser distribuído e, normalmente, nós temos 100% de acerto, ou quase sempre 100% de acerto no gabarito extraoficial. Você já fica vendo na hora. Se tiver questão que cabe recurso, o professor já grava o recurso na hora. Então, a plataforma Gabarito é super interativa e é muito legal. gabarito.ses.com.br. Vamos lá ver a resposta aí da Rita de Cássia. Olha aí. Ela fará jus ao pagamento condicional de 100% apenas nos feriados. Não. Ela não terá direito ao pagamento em dobro, nem nos domingos, nem nos feriados. Ela terá direito ao pagamento em dobro da escala que coincidir com o domingo. Ela receberá em dobro as horas trabalhadas. Gente, ela não tem direito a nada. Ela não terá direito ao pagamento em dobro, nem nos domingos, nem nos feriados. Fundamentação, parágrafo único do artigo 59, A maiúsculo. Aqui comigo, na remuneração mensal dela já está incluso todas essas dobras do domingo, do feriado e da prorrogação do trabalho noturno. Chupetinha no mel, resposta letra B. Questão número 9, vamos para lá, para a questão número 9. Questão número 9, você, como advogado, ou advogada, foi procurado para ajuizar a ação trabalhista em face da ex-empregadora deste. Foi procurado por Pedro para ajuizar a ação trabalhista em face da ex-empregadora deste. Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios que ocorriam na região. Lembra disso? Olha aí, artigo 4º, parágrafo 2º. Ele permanecia na empresa por vontade própria em função da insegurança nas vias públicas. Nos meses de verão, ocasionalmente permanecia na empresa para esperar o escoamento da água decorrente das fortes chuvas. Lembra? Permanecia na empresa espontaneamente em função das más condições climáticas. Tudo no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Diariamente, após o expediente, havia um culto ecumênico de participação voluntária. E dada a sua atividade em setor de contaminação, olha lá, culto ecumênico de participação voluntária. Permanecer na empresa para fazer atividades fora do seu trabalho. Lazer, cultos religiosos, alimentação, lazer, etc. Vamos lá. E dada a sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Aqui dá problema. Porque não era uniforme qualquer, era o uniforme que ele tinha, era obrigado a trocar na empresa, porque ele trabalhava com substâncias radioativas. Aí, nesse caso, esses 20 minutos aqui entra no cômputo da jornada. De todos os exemplos que ele deu, o único que entra no cômputo da jornada são esses daqui, envolvendo os 20 minutos. Vamos ver as respostas aqui. Letra A. Considerando o labor de Pedro, de 10 de dezembro de 2017 a 20 de 9 de 2018,
e a atual legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Letra A. Apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário. Perfeito. Artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Perfeito, perfeito, perfeito. Todo o tempo que Pedro ficava na empresa gera hora extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em sede de ação trabalhista. Errado. Nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário. Também errado. Como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera extraordinário. Errado, né, gente? Aí, artigo 4º, parágrafo 2º, é essa a resposta aí, letra A. Pessoal, faltam poucos dias para a prova. Aproveite essas aulas que nós estamos fazendo do Intensivão da Vitória. Hoje ainda tem aula à tarde, tem aula à noite. Nos outros dias também tem mais aulas, né, de manhã, de tarde e de noite. Na sexta e sábado são mais de 17 horas de revisão. Na sexta falando dos principais temas mais recorrentes e no sábado, né, a intuição vai cair. Então, gente, aproveite essa semana, se dedique intensamente para esse resultado. Porque se a OAB, se o exame de ordem não for prioridade para você, o resultado também não o será. Então, é hora de você estar aqui junto com a gente, firme e forte, até o final, até a aprovação. Tá certo? E a última questão de hoje, questão número 10. Vamos lá. Rita trabalha desde a contratação das 22 às 5 horas, como recepcionista de um hospital, tendo surgido uma vaga no horário diurno. A empresa pretende transferir Rita para o horário diurno. Diante disso, de acordo com o entendimento consolidado da jurisprudência TST, assinale a alternativa correta. Veja só, o TST entende de maneira clara que é lícito a transferência do horário noturno para o horário diurno. Porque já está comprovado, cientificamente, que o trabalho noturno é mais prejudicial à saúde do que o trabalho diurno. E, além disso, então, pode transferir do horário noturno para o horário diurno. Bom, de maneira unilateral? Pode. Está dentro do ius variante do empregador. E também não há que se falar em direito adquirido a receber adicional noturno. Não! O trabalhador deixou de trabalhar à noite, deixa de receber o respectivo adicional noturno. Ele só recebe o adicional noturno enquanto trabalhar à noite. Certo, galera? Então, deixou de trabalhar à noite, deixa de receber o respectivo adicional noturno e pode o empregador, sim, por ato unilateral, transferir o empregado do horário noturno para o horário diurno. Vamos lá. Letra A. A alteração do turno de trabalho do empregado é vedada, pois implica redução da remuneração pela perda de adicional. Não é vedada. Ninguém tem direito adquirido a receber eternamente adicional no turno. B. A alteração do turno noturno para o diurno é lícita, mesmo com a supressão do adicional noturno. Letra B, certo. A alteração do turno depende do poder diretivo do empregador, mas o adicional noturno não pode ser suprimido. Pode sim. E a alteração do turno de trabalho será lícita desde que haja incorporação definitiva do adicional. Não há que se falar em incorporação do adicional noturno. Letra B de bola. Gente, hoje, claro que a gente não esgotou todos os temas de jornada do trabalho. Mas se você perceber, nós tratamos lá do artigo 7º, inciso 13 e 14 da Constituição, a jornada diária, jornada semanal, falamos do turno ininterrupto de revezamento, falamos das formas de prorrogação de jornada, muito cuidado aí com o artigo 59 da CLT, falamos do artigo 62 da CLT, né, que são os empregados excluídos do controle de jornada, falamos do teletrabalho, muito cuidado com o artigo 75, vai ler, o dever de casa, ler o artigo 75B, C, D, E, F, G da CLT. Teletrabalho que teve modificação em 2022. Então, você vai ter que decorar. Não tem muito o que ensinar, não. É decoreba. Não esqueça de ler os artigos 75B de bola, C, D, E, F e G.
tá bom? Pode cair. Falamos também do intervalo interjornada, artigo 66 da CLT. Falamos do intervalo intrajornada, artigo 71 da CLT. Cuidado com o parágrafo 4º do artigo 71, não é verdade? Falamos também do artigo 74 da CLT, que fala da jornada, do registro de ponto, né? Inclusive o artigo 74, parágrafo 4º, que fala do registro de ponto por exceção. Falamos do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. Muito cuidado, você viu que tem 3 questões recentes falando do artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, quando é tempo à disposição, quando não é tempo à disposição. Muito cuidado com esse artigo. Falamos do trabalho noturno, trabalho noturno do urbano, do advogado, do trabalho rural. Falamos do repouso semanal remunerado. Falamos das chamadas horas initílinas, que acabou as horas initílinas da CLT, parágrafo 2º do artigo 58, dentre outros assuntos. Então, a gente abordou muita coisa importante que pode ser objeto da sua prova. Eu vou garantir que vai cair em questão de jornada de trabalho? Não. Mas a reincidência de questões envolvendo esse tema é muito grande. Na minha próxima aula, que, salvo engano, é dia 22 à noite, eu ainda vou verificar, mas acho que é isso, dia 22 à noite, eu vou falar de aviso prévio e terminação do contrato de trabalho. E quero fazer a mesma coisa. Eu dou uma palhinha, metade do tempo eu dou um resumo da revisão, da teoria, e depois, pum, eu mato umas questões para sedimentar. Eu espero que vocês tenham, do fundo do coração, gostado. É bom aí, final de carnaval, ainda tem mais 2 dias, mas vamos lembrar de continuar estudando. Brinca um pouquinho, descansa um pouquinho, mas estuda um pouquinho. 1/3 do tempo, pelo menos, para estudar. E na sexta e no sábado, 24 de fevereiro e 25 de fevereiro, a partir das 8 horas, eu quero todo mundo aqui no canal do YouTube do SES OAB para a revisão de véspera, tá certo? Domingo, a partir das 17h29, teremos o gabarito SES, o gabarito extraordinário do SES. Acesse lá a plataforma gabarito.ses.com.br, já faça seu cadastro. No dia da prova, saiu da prova, já cadastre suas questões e acompanhe ao vivo, de forma interativa, o gabarito extraoficial do SES. Beijo no coração de vocês, bom final de carnaval e vamos juntos rumo à aprovação.